Aleluia! Ele vem. E meu cordeiro que se entregou. Aleluia, Jesus! Bom dia, minhas irmãs! Aleluia! Glória a Deus! Com as coisas daqui. Aleluia, glória a Deus. Quem estiver pronto com ele irá. Aleluia. Ele vem, ele vem. Não mais. Junto com os anjos cantar eu vou. Ele vem, ele vem, aleluia! Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz, minhas irmãs! Sejam bem-vindas! Hoje eu fui ministrada com esse louvor. Tem acontecido isso, às vezes eu acordo com louvor na cabeça, assim, às vezes até cantando, e às vezes eu nem sei qual é. Aí eu venho pra cá, procuro no YouTube e o Senhor me presenteia, né, com um presente mesmo, que é essas letras, o que Ele fala, né, através dos louvores. Quem me conhece sabe que eu gosto muito, né? Ontem até uma irmã me perguntou aqui na célula sobre o jejum que a gente faz às sextas-feiras. André, pode colocar os louvores? Deve colocar os louvores, né? Louvor é uma forma da gente orar também, gente. É uma forma de oração, né? E eu sempre falo isso assim, ó. Uma vez eu ouvi e fez muito sentido. A nossa adoração é a única coisa que de fato nós entregamos para o Senhor, que não vem dele. Como assim, Andréia? Quando você vai devolver o seu dízimo, quando você vai ofertar, quando você oferece a sua casa, a sua família, tudo já veio do Senhor. Tudo é dele. Mas o louvor é algo tão genuíno que sai do nosso coração em direção ao trono de Deus, ao coração de Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então, louvem, adorem, né? Eu sempre coloco lá no nosso grupo na sexta-feira a playlist do louvor, né? Quem não tiver, me chama que eu te entrego, eu te passo, né? Eu tenho uma playlist de louvor maravilhosa. E é uma forma de louvar e agradecer a Deus. Amém? E esse louvor hoje falou muito comigo. Ele tá lá no grupo. Deixa eu só achar aqui o nosso instrumental. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Bom dia, bom dia, bom dia. Aí. Sejam bem-vindas. É uma alegria para mim estar aqui com vocês todas as manhãs. Quando a gente olha para trás, a gente vê quantas coisas o Senhor faz por nós todos os dias, né? Quantos presentes, né, o Senhor tem me dado, né? Ontem, um momento aqui da célula, engraçado que tudo se alinha. Ontem o tema da célula era obediência, né? Nós estamos tratando essa semana de desobediência. A oração da madrugada foi sobre obediência.
E o Senhor tratou conosco ontem aqui sobre obediência, e eu contei um relato aqui, né? Sobre a questão de obedecer. E não é fácil obedecer. Obedecer vai custar para você deixar os seus achismos de lado, abrir mão do seu orgulho para fazer aquilo não que você quer, que muitas vezes a gente não quer, a nossa carnalidade não quer, mas aquilo que é certo diante do Senhor, né? E eu contei que quando eu tive que voltar para Iturama, né? Eu não aceitava, eu queria ficar em Goiânia, porque é uma cidade que eu gosto muito. Eu já tinha amizade com algumas pessoas lá, eu já estava inserida num ciclo, né? De oportunidades, inclusive profissionais muito boas, muito boas. E aí eu tive que voltar, né? Eu orei, eu jejuei, eu contei com outras pessoas que também me ajudaram a orar. E eu perguntava assim pro Senhor, gente, isso não faz muito tempo, até pouco tempo atrás eu questionava por que o Senhor me mandou voltar, né? Eu queria romper, né? Eu queria ficar lá, eu queria alcançar outros voos, né? E o Senhor tem me respondido todos os dias, né? Todos os dias. Quantas coisas eu estou vendo acontecer na vida das pessoas que Ele me entregou para cuidar, né? Ter vocês aqui, cuidar de vocês todas as manhãs, para mim é um presente, como eu disse, né? Um dia eu falei pro Senhor, eu não sei nem se eu sou digna de cuidar dessas mulheres tão maravilhosas, tão preciosas que o Senhor me entregou e vem me entregando todos os dias chega alguém novo no perfil, todos os dias chega alguém novo aqui no devocional, todos os dias uma pessoa, um coração, uma família é ministrado com algo que o Senhor, gente, não sou eu, que o Senhor te entrega aqui pelas manhãs, né? E Ele vem falando isso ao meu coração, filha, é por isso, né? Tem um caminho ainda a ser percorrido aqui onde eu estou. Eu também estou sendo tratada, estou sendo curada, né? E eu pensando ontem, eu falei, meu Deus, se hoje o Senhor me chamar, chega, Andréia, já deu, vamos embora. Eu vou muito feliz, né? Não quero ir agora, não. Quero realizar muitas coisas, ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos, aproximar as pessoas cada vez mais de Deus, mas quando uma mulher, presta atenção, nós já vamos orar, quando uma mulher se levanta, quando uma mulher se posiciona, ela muda a casa dela. Lá no workshop eu falei sobre isso, né? Sobre o nosso posicionamento enquanto esposas. O que acontece quando a gente sai desse papel, né? Dessa posição? O que é falado no mundo espiritual quando eu assumo uma posição que não é minha? O que os meus filhos veem, aprendem em relação a isso? Mas quando uma mulher decide se levantar, se posicionar, a orar, a entregar literalmente a sua vida, todos os seus dias para Jesus, isso muda, né? E ontem eu conversando com as meninas aqui, eu acho que eu tava conversando com a Gislane, ela tá aqui, falando da Giovana, da filha dela, né? Giovana, desde o primeiro devocional, do primeiro encontro presencial aqui em casa, ela veio e ela ficou sentada bem de frente assim pra mim, no lado, mas bem de frente, e o olhinho dela brilhava assim, né, com as coisas que iam sendo faladas. Eu ministrei sobre identidade, a gente fez exercício, foi um momento muito precioso. E a Giovana continua a caminhada dela, né, e eu falando ontem pra mãe dela, que vê ela assim, madura na palavra do Senhor, sabendo que os nossos filhos serão melhores que nós, que os nossos filhos, eles vão alcançar lugares que às vezes nós nem vamos alcançar, mas eles vão alcançar, minhas irmãs, presta atenção, porque eu e você, nós tomamos uma decisão há um tempo atrás de romper, de pagar os preços. Isso é maravilhoso, né? Então, quando eu olho
né? Eu vou usar a Giovana aqui de exemplo porque eu tô falando dela já. Quando eu olho pra ela e vejo, assim, o quanto aquela menina cresceu de 2 anos pra cá, né? Que eu tô mais próxima da família delas. Alegra o meu coração, né? Quando eu vejo filhas de mulheres que estão aqui comigo, que o Senhor me entrega todo dia. Vai lá, Andréia, segura na mão, né? Filha, ajuda a sua irmã. É uma alegria pro meu coração, né? E o Senhor falou e eu entendi. O seu tempo aqui, nessa cidade, ainda não acabou. Eu preciso de você aqui. Eu preciso de você posicionada aqui. Por que eu tô falando isso? Não questione. Não reclame. Às vezes Deus planta a gente num lugar que você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não reclama. Obedece. Obedece. Que você vai ver florescer na sua vida e na vida das pessoas algo tão precioso que somente Deus pode dar. Amém? Vamos orar. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor me entrega todos os dias de manhã. Eu me sinto privilegiada, Senhor, de ter essas minhas irmãs aqui. Eu sou tão pequena, eu sou um vaso pequeno, um vaso que ainda erra. Mas eu sou um vaso disponível, Senhor. Eis-me aqui. Que a vida das minhas irmãs possam ser tocadas através daquilo que o Senhor depositou ao meu coração. Que eu consiga cumprir, Pai, tudo aquilo que o Senhor me pediu, tudo aquilo que o Senhor desenhou para mim, antes mesmo de eu nascer. Que eu possa falar de Ti, que eu possa verdadeiramente levar para as minhas irmãs o Teu amor, a Tua misericórdia. Me dá força, sabedoria, discernimento. Abra meus olhos, abre os olhos das minhas irmãs, que elas possam entender de fato o que elas precisam fazer no dia de hoje. Obrigada, Senhor, pela sua palavra que nos alimenta, que nos dá força. Obrigada por caminhar conosco. Pai, dê ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar físico, nos meus pensamentos, nas palavras que saem da minha boca e nas minhas emoções. Pai, que toda semente lançada nesse solo fértil do devocional, nesse solo fértil do coração de cada uma das minhas irmãs e dos meus irmãos, possam germinar, possam, Senhor, florescer, crescer e dar bons frutos na nossa geração, na geração dos nossos filhos, dos nossos netos, dos netos dos nossos netos. Nós te damos honra, nós te damos glória, a ti toda honra, a ti todo louvor. Diante de ti, Pai, toda a nossa adoração. O Senhor é o nosso Deus. E tudo que o Senhor falou, desenhou ao nosso respeito, no momento oportuno, vai chegar até nós. Satanás não vai roubar nenhuma das minhas promessas, nenhuma das promessas da minha casa e nenhuma das promessas da vida das minhas irmãs. Eu declaro em nome de Jesus, para o céu ouvir, para o inferno ouvir, que o Senhor é o Deus da minha casa, da minha família, que nós somos lavados e remidos pelo sangue precioso de Jesus. Nenhuma condenação há. Espírito Santo, tu tens total liberdade no meio de nós. Fala conosco através desta palavra, nos direciona, nos orienta, nos mostra o que precisa ser mudado em nós e qual área da nossa vida nós precisamos ser mulheres e homens obedientes. Eu declaro, em nome de Jesus, uma bênção especial para as minhas irmãs. Bênção de saúde, bênção de prosperidade. Que nada, absolutamente nada, nada lhes falte. Que hoje, Senhor,
nós possamos experimentar do extraordinário, do bônus, do algo a mais que o Senhor nos oferece todos os dias. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, se você concorda, você coloca aí amém. Ai, hoje eu já levantei chorando, gente. Meu Deus. Em julho nós vamos ter o nosso devocional presencial aqui em casa. Quem já veio sabe, né? A atmosfera que o Senhor prepara. Então prepara seu coração, né? Em julho você vai estar aqui comigo, aqui na minha casa. Nós vamos ter esse momento. Ontem eu falei que eu achei que eu nem fosse fazer esse ano, mas o Senhor confirmou e já estou alinhada aí com os meus pastores também. Então nós vamos ter o devocional aqui presencial e vocês são minhas convidadas. Ou melhor, não são convidadas não, estão intimadas. Quem aqui vai vir? Coloca aí, eu vou estar presente. Foi lindo, né? Ai, glória a Deus. Ontem nós começamos a estudar, a entender sobre desobediência com a história de Sansão, né? Ontem as meninas falou, foi forte. Prepara o seu coração. Hoje nós vamos lá pro capítulo 16 do livro de Juízes. Saudades, minha amiga Aline. Tô falando para as meninas, Aline, eu quero você aqui também. Em julho nós vamos ter o nosso encontro presencial aqui, ao vivo e a cores aqui na minha casa. E você é minha convidada também. Depois eu passo a data certinho para vocês, tá? Pra vocês se organizarem, mas é uma benção. Quem vê sabe. E hoje nós vamos ler o capítulo 16, meditar nesse capítulo 16 e nós vamos aprender com a desobediência de Sansão. Um homem que foi desenhado, digamos assim, que teve um destino traçado para ser um libertador de um povo. Mas ontem nós vimos porque descumpriu ordens que ele já conhecia, porque não valorizou, achou que podia. E quantas vezes eu e você também caímos nessa armadilha? Ah, eu consigo vencer minha carne. Ah, que isso, Andréia? É só um pouquinho. É só hoje. Não vai dar nada, não. E de pouquinho em pouquinho, a gente vai caindo nas ciladas, nas garras de Satanás. E nós vamos deixando de lado o que Deus desenhou para nós. Existe algo dentro de você, minha irmã. E pode ser que por desobediência você ainda não esteja vivendo o que o Senhor preparou para você. Os planos, sabe aqueles planos que o Senhor falou lá em Jeremias 29, 11, se eu não me engano? Pois é, não era só para Jeremias não, é para mim e para você. Sou eu que sei os planos que eu tenho ao seu respeito. Mas às vezes a gente não acessa. Às vezes a gente nem está vivendo ainda, porque estamos em desobediência. Vamos finalizar hoje essa história de Sansão, que nos ensina tanto. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 16. Ontem nós lemos o 13 e o 14. O 15 depois você lê na sua casa, porque o 16 é bem extenso. E nós vamos, em nome de Jesus, finalizar ele hoje. Vamos lá? Juízes 16. Será que tem alguém do meu povo na live para trazer um café? Amor? Você traz um cafezinho aqui? Pra mim, por favor. Já tomei quase uma xícara de café, irmãs. Vem cá falar oi pras meninas. Olá, tudo bem? Bom dia. Obrigada. Bom dia. Obrigada, amor. Amém? Acharam?
Já pega a sua caneta, tá? O seu caderninho. Diz assim, ó. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Olha que interessante. Sansão era um homem perseguido, né? Isso falou muito ao meu coração. Quando, minhas irmãs, nós estamos posicionadas em Deus, quando o Senhor nos levanta, nos posiciona, né? Para algo, para realizar algo, para o reino, isso implica muitas vezes em desagradar. E isso implica em muitas vezes ser perseguido por aqueles que querem, presta atenção, por aqueles que querem calar a nossa voz. Era isso que acontecia com ele. E nós vamos identificar aqui quantas vezes, assim como Sansão, nós ficamos dando chance pro azar. Quantas vezes a gente fica brincando com fogo. Quantas vezes a gente acha que é pecadinho. Ah, é pecadinho, é só hoje. Ah, é só hoje que eu vou olhar e ver essa pornografia. Ah, é só hoje que eu vou fazer isso e isso. Acompanhe. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou com tranca e tudo. Olha a força. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina, que fica de fronte de Hebrom. Versículo 4 do capítulo 16. Depois dessas coisas, ele se apaixonou, sublinha aí, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Ele se apaixonou. Nós vimos ontem que Sansão tinha casado com uma mulher do povo filisteu. Lembra que a gente leu ontem? E que aquela mulher também chantageou Sansão. Aí no capítulo 15, quando você lê, você vai entender. Aqui na minha Bíblia tá assim, a vingança de Sansão. O que Sansão fez, né, diante daquela situação? Nós terminamos o capítulo 14 assim, ó. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. O 15, depois você lê pra você entender, contextualizar essa história. Porque aqui eu quero que você se atente a outro ponto. Então, ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Olha o versículo 5. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos, como cada um de nós dará a você 300 quilos de prata. 300 quilos de prata. Então, esses líderes foram até essa mulher, aproveitando que Sansão estava apaixonado e falou: opa, até então a gente não conseguiu pegar. Peraí, às vezes o caminho é ela. E ofereceu dinheiro para que ela tentasse tirar dele. Da onde que vem sua força? Vamos caminhar. Tô lendo o versículo 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Aqui já começou um plano
um plano do inferno para a vida de Sansão. Ela aceitou, porque o que a Bíblia fala ali em cima, não é eu que estou falando? Vamos voltar um pouquinho? Deixa eu só encontrar aqui, gente, peraí. No versículo 1, viu ali uma prostituta. Ela aceitou aquele dinheiro e ela começou a envolver Sansão e ele estava apaixonado. Quem aqui já ficou apaixonado sabe? O perigo. Eu falo assim para as minhas clientes, né? Que a paixão, ela é passageira. Ela passa. Mas como eu falo das emoções, o que a gente resolve, o que a gente determina quando a gente está apaixonado, tem consequências eternas. Foi isso que aconteceu com Sansão. Vamos lá. Olha o 7. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro, ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa posto perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Olha o versículo 11, ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, ela o chamou. Vai prestando atenção, irmã. Sansão, os filisteus o estão atacando, mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e os prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano. O prendeu com a lançadeira. Novamente, ela o chamou. Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira, o tear com os fios. Versículo 15. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama? Presta atenção. Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Olha o 16. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Vamos parar aqui um pouquinho. Lembra da mulher que ele casou? A chantagem emocional dela? Olha Sansão caindo de novo no mesmo erro. Ela começou, Dalila, a jogar com Sansão. E aqui no versículo 15 nós vamos ver a chantagem emocional. Você diz que me ama, mas não confia em mim? Você diz que me ama, mas você não me conta os seus segredos? Ei, irmã, cuidado. Cuidado ao confiar na pessoa errada. Quando eu falo para vocês assim, ó, fortaleçam o seu emocional. Quando eu falo para você assim, cuide daquilo que te limita. Eu tô falando disso aqui. Quando eu entendo
quando eu olho e vejo que eu tenho uma deficiência emocional, eu preciso olhar para aquilo e me fortalecer. Qual que era a fraqueza de Sansão aqui? Mulheres. E essas mulheres, elas envolviam ele e pegavam no ponto fraco do seu emocional. Sabe aquela amizade que fala assim, ó, se você confia em mim, se você me considera verdadeiramente sua amiga, me conta esse segredo, me conta o que está acontecendo com você. Aí você conta, que a gente vai ver aqui nos próximos versículos que ele conta. E aí, aquela pessoa sai contando para todo mundo, aquela pessoa te expõe. Já aconteceu com alguém aqui? Ou foi só comigo? Aquela pessoa usa da sua boa vontade, de uma fraqueza sua, te expõe, te machuca, te fere. E além, faz você perder o que é mais importante. Porque a força física de Sansão não era o mais importante. Presta atenção, a força de Sansão não estava no cabelo. A força de Sansão estava em Deus, estava na presença do Espírito Santo, na presença do Espírito de Deus que se apossava dele. Mas à medida que eu e você vamos caminhando em desordem, em descumprimento, em desobediência, o Espírito sai de nós. Cuidado com os colos que você deita. Cuidado com as pessoas que você compartilha coisas que não é para você compartilhar. Deixa eu te falar, não é todo mundo que está na sua vida que está apto a saber da intimidade do seu coração. Anota essa frase. Só dê acesso, e agora eu estou falando de coração e de intimidade, a quem te dá destino. Só compartilhe os seus segredos, as dores do seu coração com quem você sabe que vai guardar as 7 chaves e vai te ajudar a sair de um lugar de dor, de um lugar de lama para um lugar de presença de Deus. Não compartilhe a sua vida, os seus segredos com pessoas que te fazem sair da presença de Deus. Existem pessoas chantagistas na nossa caminhada. Ah, se você fosse mesmo a minha amiga, se você gostasse mesmo de mim, você me contaria isso. Prova que você me ama, sabe aquilo? Prova que você me ama. Quantas mulheres, e pasmem, quantos homens, hoje, tô falando, gente, de coisas que eu vejo no consultório, de experiências de clientes, vivem uma situação de amarra emocional. Compartilham, entregam seu coração, seu emocional está totalmente desorganizado. E elas, mulheres, e eles, homens e mulheres, agarra aquilo e usa aquilo contra a pessoa. As pessoas dão sinais. Dalila, desde lá do versículo, deixa eu ver aqui. Desde o versículo 6, Dalila vinha dando sinais. Lá no versículo 14, tá escrito assim, ó. E o prenderam com a laçadeira. Novamente. Vou até sublinhar essa palavra. Novamente, ela o chamou. O que quer dizer a palavra novamente? Aconteceu de novo. De novo ela tentou. Só que uma pessoa apaixonada, presta atenção,
Uma pessoa apaixonada, ela não está atenta aos sinais. Uma pessoa emocionalmente fraca, emocionalmente debilitada, presta atenção, minha irmã, ela é presa fácil para o outro entrar e fazer dela o que quiser. Aleluia, é muito forte. Uma pessoa que não obedece às ordens que sabe que deveria obedecer, que anda em desobediência, ela não reconhece os sinais. Você sabe por quê? Porque o espírito de desobediência cega a pessoa, impede que ela veja além. Ela já vinha dando sinais. Estava muito claro o que ela queria, só que ele não copiou a mensagem. Ele decidiu ficar no colo, entregar o seu coração para uma pessoa que não dava destino. Pelo contrário, que apresentou ele à morte, ao fracasso. Por que isso, Andréia? Por causa da desobediência. Agora eu te pergunto, quais sinais estão sendo ignorados na sua vida por você? Meu Deus. Quais sinais você está ignorando que precisam ser observados? Olha o 17. Por isso ele contou o segredo. Ah, deixa eu voltar um pouquinho antes nos 16. O 16 fala assim, ó, importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia. Ela o sugava as forças. Ela venceu ele pelo cansaço. E aqui fala, a palavra fala, ficando ele a ponto de morrer. Meu Deus, isso é muito forte. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus. Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram e ela, levando a prata, porque ela não estava ali para amá-lo, ela estava ali único e exclusivo pelo dinheiro. Fazendo dormir no seu colo, repete aí para você, no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou. Presta atenção, a força de Sansão o deixou. Não é porque a força dele estava no cabelo, minha irmã. Como eu disse anteriormente, a força de Sansão estava em Deus. Mas à medida que ele ia desobedecendo, ele ia infringindo, ele ia passando por cima dos princípios, o Espírito de Deus ia deixando ele. O cabelo era só uma representatividade, era uma forma de aliança dele com Deus. E naquele momento em que ele conta que os líderes dos filisteus chegam e cortam o cabelo dele, aquela aliança que foi gerada antes dele estar no ventre da mãe foi cortada. E a desobediência venceu Sansão. Gente, vocês estão copiando? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Olha o 20. Então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei.
mas não sabia que o Senhor tinha o deixado. Ele brincou tanto. Ele estava tão acostumado a acreditar, a colocar a sua confiança na força carnal, na força física, que ele esqueceu da aliança com Deus. Ele tinha certeza, vai ser só mais uma vez. Mais uma vez eles vão chegar e mais uma vez eu vou os derrotar. Deixa comigo. Os filisteus o prenderam. Olha isso, gente. Furaram os seus olhos e os levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar em um moinho na prisão. Mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. Humilharam, furaram os olhos, colocaram ele rodando à frente de todos os seus inimigos. Isso mesmo. Um homem que foi separado para libertar um povo, sendo humilhado, passando vergonha, porque desobedeceu. Segura aí. Quantas vezes na sua vida, na sua história, a desobediência te envergonhou? Meu Deus. Quantas vezes? Sansão colocou seus desejos acima dos seus princípios. Deixa eu te falar, minha irmã, nem sempre as nossas vontades estarão alinhadas com as de Deus. Na maioria das vezes não está. Mas nós aprendemos com essa história. Escolha obedecer. Lembra que eu sempre falo, a palavra nos diz, o fim é melhor que o começo. Não importa como você começou, mas de que forma que você vai escolher. Como assim, André? Escolher é escolha. Eu e você temos livre arbítrio. Aquela mulher tentou enganá-lo mais de 3 vezes. A palavra fala novamente. Quer dizer, aquela situação de engano via sendo repetida corriqueiramente. Só que a desobediência cega. Ele coloca os seus desejos carnais, aqui eu tô falando, acima dos princípios e valores. E sofre a consequência. Deixa eu te falar, não existe nada nesse mundo que eu e você faça que não tem uma consequência. Eu tô falando no mundo natural e eu tô falando no mundo espiritual, porque essa semana eu falei pra você que existe uma nuvem de testemunhas aqui, e essas testemunhas são o que, Andréia? Quem lembra? Quem lembra quando eu falei isso? Às vezes a gente acha que tá escondendo do marido, da mãe, do filho, da amiga, até de nós mesmos. A gente acha assim, vou fazer de conta que não aconteceu. Mas de Deus e da nuvem de testemunha não se esconde. Quem são as testemunhas que eu falei aqui, gente? Quem lembra? Nós temos testemunhas, nuvens aqui, ó. Se a gente pudesse ver no mundo espiritual, nós íamos ver o que estaria acontecendo aqui nesse exato momento. Anjos e demônios, tá? São as testemunhas aqui, ó. Vamos ver a morte de Sansão. Capítulo 16, versículo 23. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus. Querem ver o mundo espiritual aqui? Quem quer? Só vou falar se vocês colocarem aí. Mostra, André.
Querem ver o agir do mundo espiritual aqui, na morte de Sansão? Quem pegou essa ficha aí? Pega essa daí, ó. Olha o mundo espiritual. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon. Sabe quem era Dagon? Era um demônio. Era um ídolo daquele povo. Era um ídolo que estava muito ligado à plantação, colheita, né? Idolatria. Cultuava um deus que na realidade era um demônio. Um grande sacrifício ao deus Dagon para festejar. Deixa eu te falar. Não foi Dalila que entregou Sansão. Como assim, André? Nós acabamos de ler. Foi Dagon. Dalila só foi um instrumento na mão desse demônio para prender o libertador daquele povo, para acabar com a vida daquele que nasceu para ser um libertador. Gente, quem pegou isso? A prova é aqui, ó. Eles prenderam Sansão e o que aquele povo foi fazer? Os líderes se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, para festejar, para comemorar. Comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus, quem que era o Deus deles? Dagon. E entregou o nosso inimigo, quem que era o inimigo? Sansão, em nossas mãos. Uai, Andréia, não foi Dalila? Não foi Dalila. Foi Dagon. Dalila foi só uma pecinha ali naquele quebra-cabeça, usada para atrair. Digamos que Dalila foi só a isca para fisgar o peixe. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? Vocês estão muito quietinhos hoje. Olha o 24. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. Que Deus? Dagon. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, eles gritavam: tragam-nos Sansão para nos divertir. Deixa eu te falar. A paz, minha irmã Eliana. Quando você desobedece, você vira chacota na mão dos seus inimigos. Foi isso que Sansão acabou. É dessa forma que Sansão acabou. E mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Sansão ficou como um palhaço, um bobo da corte. Um homem que nasceu para ser um libertador. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa palpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Teve plateia, teve multidão para rir, para caçoar da desgraça daquele homem. É assim que acontece, minha irmã, quando eu e você desobedecemos. Quando a nossa desobediência é exposta, a multidão se reúne. Vamos trazer para os nossos dias atuais para apontar. Tá vendo fulana? Fulana traiu ciclano, ciclano traiu fulana. Tá vendo o marido da fulana lá bêbado no boteco? Nossa, você ficou sabendo? A nuvem de homens e mulheres que se reúnem para comemorar a desgraça do outro é muito grande. Olha o 28. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez.
e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Ele estava cego. Literalmente, né? Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Olha aí para você ver. Aquelas pessoas que estavam ali comemorando, rindo, achando bom. Olha o fim. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Meu Deus. Sansão terminou a sua trajetória de forma vergonhosa, amarrado e cego. E o pior, sem a presença de Deus, sem a unção de Deus, e humilhado por um povo que ele havia sido levantado, designado. Ai, gente, isso é muito forte. Humilhado por um povo que ele foi levantado por Deus para libertar o seu povo. Deixa eu falar. A força de Sansão estava em Deus, a quem ele esqueceu o tempo todo. Meu Deus. Minha irmã, desobediência tem consequências. Desobediência gera maldição. Lê depois, eu acho que eu já passei para vocês, Deuteronômio 28. As bênçãos da obediência, as maldições da desobediência. Não pague esse preço. Observe os colos que você tem deitado. Observe com quem você vem compartilhado. Cumpra os princípios, as leis que o Senhor estabeleceu. Como eu disse, eu acho que na segunda, as leis que o Senhor deixou para mim, para você, não é para nos punir, mas é para nos blindar. Pegue a história de Sansão e tome como exemplo na sua vida. E decida hoje ser um homem e uma mulher obedientes ao que o Senhor nos entrega. Deixa eu te falar uma coisa para fechar. Só vai viver a promessa, só vai cumprir o propósito quem andar em obediência. Caso contrário, você vai ficar dando voltas, vendo as testemunhas, as multidões se reunirem para rirem, para apontar. E no final, morte. Morte física também, mas morte emocional, morte espiritual. Desobediência, literalmente, minha irmã, gera morte. Fez sentido? O poder e a capacidade de Sansão estavam diretamente ligados, a obedecer. Olha que forte. Alcançar aquilo que o Senhor tem para mim, para você, está diretamente ligado a obedecer. Quanto você tem obedecido? Quanto você tem obedecido? Acho que eu te entreguei tudo que eu anotei aqui. Eu espero que com essa semana, com o dia de hoje, que o Senhor tem falado tanto aos nossos corações, você escolha a melhor parte. Obedecer é melhor que sacrificar. Amém? Fez sentido, gente? Fez sentido? Coloca aí se fez sentido. Amanhã nós vamos
caminhar por uma outra história de desobediência e nós vamos aprender um pouquinho mais com a palavra a sermos mulheres obedientes ao nosso Pai. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado aí com você de uma forma única. Ele trabalha de forma única em cada um de nós. E que você medite. A minha vida está sendo moldada, direcionada, caminhada em obediência ou em desobediência? Escolha a melhor parte. Escolha obedecer, porque obedecer é melhor que sacrificar. Amém? Beijo seu coração. Amo a vida de vocês, oro por vocês. Vamos continuar junto caminhando aí, em nome de Jesus. Amanhã a gente se vê às 6h57 da manhã para mais um devocional. Manhãs com o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Até amanhã. Glória a Deus.